Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou aqui com você para darmos continuidade ao nosso curso de mediunidade. Vamos estudar hoje sobre as manifestações mediúnicas incomuns de efeitos físicos. Então vamos entender sobre, por exemplo, o transporte de objetos, a materialização de espíritos, dentre outros tipos de mediunidades de efeitos físicos. Se você tem curiosidade sobre este tema, esta aula é imperdível para você. Eu convido você, portanto, para estar conosco neste aprendizado maravilhoso. E eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Dando então continuidade, meus amigos queridos, ao nosso curso de mediunidade, vamos estudar as manifestações mediúnicas incomuns de efeitos físicos. Nós vamos estudar então materialização de espíritos, vamos estudar transporte de objetos, vamos estudar a cura mediúnica e a transcomunicação instrumental. Então são esses os 4 tipos de fenômenos mediúnicos que nós vamos estudar com mais detalhamento na aula de hoje. Iniciando, portanto, com a materialização de espíritos. Trata-se de um fenômeno mediúnico que permite aos espíritos tornarem-se visíveis e até tangíveis às pessoas em geral, mesmo que não sejam médiuns videntes. A principal finalidade é a comprovação da sobrevivência, da individualidade e da imortalidade do espírito após a morte do corpo físico. Envolve a utilização e a movimentação de diferentes fluidos, sobretudo o ectoplasma fornecido pelo médium de efeitos físicos. Então vejam bem, nós já estudamos sobre mediunidade de efeitos físicos no início do curso. Vocês já sabem que são aqueles fenômenos que agridem os sentidos físicos das pessoas, de todas elas. Não precisam ser médiuns ostensivos para que possam captar essas informações. E vocês já sabem também que no caso da materialização dos espíritos, nós já informamos isso, que é utilizado essencialmente o ectoplasma do médium de efeitos físicos. Ele doa esse fluido para que o fenômeno possa acontecer. Mas nós vamos ver hoje no detalhamento que não é apenas o ectoplasma do médium de efeitos físicos que é utilizado. Outros fluidos são também necessários para que o fenômeno aconteça. De modo que os espíritos podem se tornar visíveis por todos e até mesmo tangíveis por todos. E a finalidade principal, as pessoas perguntam, qual o objetivo da mediunidade de efeitos físicos? Comprovar essencialmente a sobrevivência do espírito, a individualidade dele, ou seja, ele se mantém individualizado com o seu entendimento, com o seu progresso, com a sua personalidade, e a imortalidade do espírito. Tanto é que foi a partir dos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos que Kardec pôde realmente comprovar, estudar a manutenção da personalidade, da individualidade dos espíritos, e teve a oportunidade aí de trazer para nós a codificação, nos mostrando como se dá este intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. No tocante à materialização, é importante nós sabermos que as materializações elas podem ser parciais. O que são as materializações parciais? Quando são materializados partes do organismo do médium, do perispírito do médium não, do perispírito do espírito que se materializa. Pode ser o rosto, pode ser uma mão, pode ser um pé, pode ser o busto, ou seja, uma parte do seu corpo perispiritual é materializada. Não significa dizer que o espírito esteja em pedaços, que ele se mostre ou que ele esteja ali em pedaços. Não, ele está completo, como ele é.
mas apenas uma parte do seu perispírito se materializa e se torna visível e ou tangível para as pessoas. E elas também podem ser completas. No caso das materializações completas, o corpo inteiro do espírito se faz presente, se faz visível e ou tangível. Como aqui no caso dessa foto, o espírito da Kate King, que se mostrava completo para o cientista William Crookes, que é este que está aí ao lado também na foto. Então, nós percebemos, nesse caso, a materialização completa do espírito de Kate King. Nós vamos estudar agora o detalhamento, como se dá a materialização parcial e a materialização completa. Existem requisitos, detalhes específicos para cada um dos tipos de materialização. Então, vamos iniciar estudando sobre as materializações parciais, perfeito? Então, no caso da materialização parcial, vejam aí na foto, nós estamos vendo a materialização de partes de um rosto, de um busto, nós não vemos o corpo inteiro. As materializações parciais, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser o que nós chamamos de densificação e parcial. Então, ela pode ser parcial por densificação, parcial. O que é a materialização parcial por densificação? Então, no caso da densificação, o perispírito do espírito que irá agir é densificado. Não irá aparecer fisicamente, porém provocará manifestações físicas. O que eu quero dizer com isso? O espírito em si não se tornará visível para os presentes encarnados, mas o seu corpo perispiritual é densificado, ele absorve partículas fluídicas do meio mais densas, densifica o seu perispírito e, conquanto ele não se torne visível, ele tem a capacidade de provocar manifestações físicas, como barulhos, batidas. Ele pode proporcionar, por exemplo, luzes. Luzes podem ser visualizadas no ambiente, são manifestações físicas, então todos vão perceber os sons, todos vão visualizar aquelas luzes, mas o espírito em si não se mostra. Esse é um tipo de materialização? Mas materialização parcial por densificação. E a materialização parcial é aquela onde aparece apenas uma pequena parte do perispírito, do espírito que irá participar da materialização, como um rosto, que é o que nós podemos ver, por exemplo, aí na foto, uma mão, um pé, um braço. Então, no caso da materialização parcial, o espírito poderá ou não ser visualizado e não deixa de ser também um tipo de materialização de espírito, porque o espírito, ele é densificado, ele não se mostra, mas ele opera manifestações físicas. No caso da materialização, como acontece? Para as materializações parciais e densificações, os espíritos juntam em vasilhames apropriados o ectoplasma do médium, os fluidos dos demais médiuns participantes, os fluidos espirituais e os fluidos da natureza, preparando o que se chama de ectoplasma elaborado. Então vejam que nós falamos aí que não é apenas o ectoplasma do médium de efeitos físicos que é utilizado para as materializações parciais de espíritos. São vários fluidos, né, na verdade, utilizados, que são ali misturados para formar o ectoplasma elaborado. Então, nós vemos aí 4 fluidos. Fluidos, do médium de efeitos físicos, os fluidos emitidos pelos demais médiuns participantes, os fluidos espirituais
E aí, dentre esses fluidos espirituais, nós estamos ali falando dos fluidos do próprio espírito que se materializa e outros fluidos espirituais presentes, e os fluidos da natureza. A natureza também cede fluidos para o processo de materialização. Então, esse ectoplasma elaborado é que será utilizado para proporcionalizar, propiciar a materialização de espíritos por densificação ou as parciais. Então, o que faz o espírito que vai se materializar? O espírito desencarnado, ele combina, ele mistura o seu próprio fluido perispiritual com o ectoplasma elaborado. Ele satura os espaços interatômicos e intermoleculares. Vejam aqui na figura, como nós estamos vendo dentro do vasilhame, nós temos os fluidos espirituais, os fluidos da natureza, os fluidos do médium, de efeitos físicos e dos outros médiums. Então faz-se o ectoplasma elaborado. Com esse ectoplasma elaborado, o perispírito do espírito que será materializado, ele combina o seu fluido com aquele ectoplasma elaborado, que é o que nós vemos ali na última figurinha. O perispírito, ele fica densificado. E com essa capacidade de densificação do espírito, ele pode operar a materialização de espírito por densificação ou a parcial. Então, interessante nós observarmos algo em relação às materializações, que os espíritos mais atrasados, eles têm mais habilidade para esse tipo de fenômeno. Por quê? Porque vocês perceberam que o perispírito precisa ser densificado? E como é que nós podemos fazer com que o espírito se densifique? Precisamos fazer essa combinação com ectoplasma elaborado, certo? Certo. Só que quando o perispírito já é muito depurado, ele praticamente não tem densificação nenhuma, no caso dos espíritos superiores. Então, a necessidade de ter muito ectoplasma elaborado para que eles possam se materializar é maior. Por quê? Porque se o próprio perispírito do espírito já é denso, precisa de menos ectoplasma elaborado para densificá-lo ainda mais. Mas quando o corpo perispiritual do espírito já é pouco denso, muito depurado, vai precisar de mais ectoplasma elaborado. Então percebam que os espíritos atrasados, como ele já tem o perispírito mais denso, mais materializado, é mais fácil, vai precisar de menos ectoplasma e, portanto, o efeito se produz com mais naturalidade, com mais facilidade. Exatamente por eles terem um perispírito mais grosseiro, mais material e denso, facilita o processo. Então não é que os superiores não possam fazê-lo, podem, mas requer muito mais ectoplasma elaborado e logo o processo é mais difícil. Porque se o médium tem pouco ectoplasma, poucos fenômenos podem ser feitos por intermédio dele. Então, os espíritos atrasados são impedidos, muitas vezes, por uma vontade superior de se mostrarem, porque eles muitas vezes querem sair se mostrando, aparecendo para as pessoas, se materializando, e não é assim. Espiritualidade superior vai interpor limites, vai verificar se há um fim útil para aquela materialização, se é com o objetivo de convicção e prova, de realmente demonstrar a imortalidade da alma, a manutenção da personalidade, da individualidade do ser. Se há ali um fim útil, aí a espiritualidade permite que as materializações aconteçam. Mas se não houver isso, eles não vão ficar se materializando sempre que desejarem. Vamos agora compreender sobre a materialização completa. Como se dá? Já vimos as parciais, agora a completa, onde aparece todo o perispírito do espírito que está participando do fenômeno. Então vocês estão vendo aí duas fotos, a primeira, na realidade 3 fotos, as 2 primeiras à esquerda, consta que materialização realizada na residência de Chico Xavier, servindo de médium o senhor Francisco Peixoto Lins, Peixotinho.
tá? E no caso da terceira foto, é o espírito de Kate King com o cientista estudioso William Crookes. Então, como é que se dá nesse caso? Prestem atenção. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o médium precisa, no caso da completa, entrar em transe cataléptico, um sono profundo, estático e sem movimentos voluntários. E momentaneamente o duplo etérico ou duplo etéreo se separa do perispírito. Isso não tem na manifestação parcial. Eu não falei nada disso lá. Nesse caso, o médium precisa estar nesse sono profundo. No caso da manifestação parcial, não. Ele pode se manter lúcido, acordado. E aqui, por que a necessidade dele entrar em transe profundo? Porque ele vai precisar doar, ceder o seu duplo etéreo. Vocês estão vendo aqui na foto? Pois muito bem, nós estamos vendo aqui o corpo físico do médium e o duplo etéreo dele. Então, ele, ao entrar em sono cataléptico, há um processo de emancipação da alma e o duplo etéreo, ele se afasta, se separa do seu corpo perispiritual, tá? Eu vou explicar, fiquem atentos aí ao que vai acontecer. Pois muito bem, o espírito desencarnado, ele vai precisar do ectoplasma elaborado, isso aqui igual na parcial, mas ele vai precisar também do duplo etéreo do médium. Então ele precisa não só do ectoplasma, mas ele vai precisar do duplo etéreo. Como? Vamos explicar. No caso da manifestação completa, também é preciso muito ectoplasma elaborado, claro, porque não vai aparecer só uma parte do corpo, vai aparecer o espírito inteiro, então tem que ter muito ectoplasma elaborado. Então o médium de efeitos físicos tem que ter muito ectoplasma para doar. Se ele não tem, provavelmente a materialização completa não vai se dar. Então, é utilizado o duplo etérico do médium para revestir o espírito que irá se manifestar. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos explicar exatamente como, mas vai acontecer o seguinte: quando o duplo etérico se afasta, o espírito ele vai assumir aquele duplo etéreo, ele vai entrar, se apropriar temporariamente do duplo etérico do médium e com o ectoplasma elaborado, ele vai plasmar, moldar aquele duplo etéreo à forma própria, a sua própria forma, a sua própria forma física, a sua aparência. Então, na verdade, ele está ocupando o duplo etéreo do médium, utilizou-se do ectoplasma elaborado para plasmar a sua forma física, e quando nós estamos vendo o espírito materializado, nós estamos vendo ele materializado com a sua forma física, mas com o duplo etéreo do médium, tá? Então, nesse caso, a matéria ectoplásmica, ou seja, o ectoplasma elaborado, é elaborado no interior do duplo etéreo. Vocês estão vendo aqui o duplo etéreo, certo? O ectoplasma elaborado não vai ser feito num vasilhame à parte. Ele vai ser feito dentro do próprio duplo etéreo do médium que já se distanciou. Então, o que acontece? Temos aqui, como nós estamos vendo, o ectoplasma humano, certo? No caso, o ectoplasma do próprio médium. Estamos vendo os fluidos da natureza, normal. Estamos vendo os fluidos espirituais. E, havendo fluidos de outros médios, também eles vão ser colocados e misturados dentro do duplo etéreo do médium, tá? O médium está lá dormindo em estado cataléptico, o duplo etéreo dele está aí. Aí o que vai acontecer? Depois, como nós dizemos aqui, depois os espíritos introduzem pelos chakras esplênico e gástrico os fluidos espirituais da natureza, os fluidos espirituais e os da natureza, e os misturam com o ectoplasma humano presente no duplo etérico. Quando pronto, passa ao aparelho digestivo do corpo físico, por laços fluídicos, depois sobre a boca, nariz e ouvidos. Então, o duplo etérico começa a atrair
o ectoplasma que vai se aglutinando ao seu redor. Vejam o seguinte, antes nós não vemos nas fotos, nós não percebemos nas fotos que sai aquele ectoplasma como se fosse aquela nuvem branca, esbranquiçada dos orifícios do médium. Pode ser ali nariz, ouvidos, boca e outros orifícios também. Pois muito bem, na hora que sai, já está elaborado, já houve a mistura dentro do seu organismo. Então, primeiramente, o ectoplasma está lá, dentro do médium. Aí a espiritualidade, como ele diz aqui, introduz pelo chakra esplênico e gástrico o ectoplasma, os fluidos da natureza, os fluidos espirituais e os fluidos de outros médiuns. Introduz no duplo etéreo do médium. Aí se mistura ali com o ectoplasma do médium, porque o ectoplasma do médium fica no duplo etéreo, é lá que ele fica reservado, faz-se a mistura, aí depois, por intermédio dos chakras esplênico e gástrico, aqueles fluidos são transferidos para, nesse caso, para o corpo físico do médium, que está em estado cataléptico. Aí, depois, como ele diz, aí realmente esse ectoplasma elaborado sobe, vai sair, vai ser expelido pela boca, pelo nariz e ouvidos. E quando ele sai, ele vai ser novamente atraído pelo duplo etéreo, que já estava lá separado. E nesse momento, quando o duplo etéreo atrai, começa a atrair aquele ectoplasma como se fosse um imã, diz, esse ectoplasma elaborado que começa, nós perceberam aqui que ele está saindo, ó, ele sai, percebam que ele sai do corpo físico do médium e ele começa a se aglutinar. Olha ele se aglutinando aqui, nessa listra vermelhinha, tá? Então, essa listra que nós estamos vendo aqui é exatamente para demonstrar o ectoplasma elaborado se aglutinando em volta do corpo do duplo etérico, formando o que ele diz aqui, uma espécie de escafandro, uma vestimenta impermeável emborrachada. Aí o espírito penetra dentro do duplo etérico, fica como um dentro do outro, e o duplo etérico do médium se transfigura, tomando a forma do espírito materializado. Ao fim, o ectoplasma e demais fluidos dispersos retornam à fonte de origem, só que antes disso passam por um processo de filtragem e novamente se transformam nos elementos orgânicos corporais. Por isso, o médium precisa estar em estado de isolamento para que ele seja protegido também. Aqui eu vou explicar para vocês algo muito interessante. Esse ectoplasma elaborado, que foi utilizado para a manifestação de espíritos, ele nesse processo de materialização, ele meio que se contamina com fluidos do ambiente, alguns fluidos tóxicos que de uma forma ou de outra precisam ser filtrados pela espiritualidade antes de retornarem ao médium. Ou seja, esse ectoplasma, esses fluidos que ele doa, vão voltar para ele, mas não de forma total, não 100%, não completo. Por quê? Porque na hora da filtragem, muitos desses, uma quantidade relativa desses fluidos não pode retornar, porque está inapropriado, tóxico para o médium. E se voltar para o médium, ou seja, sem a filtragem, isso pode machucá-lo, pode enfermá-lo. Em que sentido isso pode acontecer? Vejam, isso pode, por exemplo, essa informação que eu vou trazer para você, eu vou dizer a fonte. Pode acontecer de queimar a pele do médium, tá? Então, na hora que volta, como volta tóxico, queima a pele. Pode causar hematomas e pode ainda, segundo algumas informações, causar até mesmo uma hemorragia interna.
Quem tiver a oportunidade de visualizar aquela série que está passando atualmente no Netflix, Vida Além da Morte, terá a oportunidade de visualizar um depoimento de uma médium de efeitos físicos, que ela fala exatamente que ela foi queimada com o ectoplasma. Por quê? Porque, na verdade, eles estavam tentando, durante os efeitos físicos, fotografar. Mesmo utilizando uma máquina específica para fotografar no escuro, ela emitia uma certa luminosidade. E nós sabemos que o ectoplasma, os efeitos físicos são feitos sempre no escuro. Por quê? Porque a luminosidade dissipa, queima o ectoplasma. E se precisa de ectoplasma para mediunidade de efeitos físicos, a luz ela não é apropriada. Então, o que aconteceu? Na hora que ela doava o ectoplasma, na hora que batiam as fotos e fotografavam, o ectoplasma voltava para o corpo dela, como se ele estivesse sendo expulso. Então, expulso do ambiente. Então, ele voltava para o corpo dela. Só que o que acontecia com esse retorno? Não, como era rápido e não era algo previsto, não acontecia filtragem pela espiritualidade, porque decorria da foto. Não era algo que acontecia depois do fenômeno, como a espiritualidade queria. Então, na hora que batia, voltou esse ectoplasma para ela, sem o processo de filtragem, e aí ela foi queimada. Inclusive, ela tirou uma foto de como ficou aqui a região abdominal, ali próxima da barriga dela, e nós percebemos ali as manchas vermelhas, exatamente por conta disso. Então, nós percebemos que esse retorno, essa volta desse ectoplasma precisa ser bem organizado, cuidado e filtrado pela espiritualidade para manter a saúde do médium. E ela lá coloca que pode acontecer exatamente isso: hematomas, queimaduras e até mesmo hemorragia interna, tá? Então vejam que tudo isso, no caso da materialização completa, precisa acontecer. Todo esse cuidado precisa acontecer. Tanto é assim também que, considerando que o duplo etéreo do médium está sendo utilizado para a materialização, se o espírito materializado for ferido, machucado, o médium vai sentir, porque o duplo etérico é dele. Então, ele vai sentir, ele vai se machucar. Então, se você apertar o espírito, o médium vai aparecer roxo também. Por quê? Porque você, na verdade, ali você pode machucar perfeitamente o duplo etérico e o médium vai sentir esse processo, ok? Nós já explicamos, então, como se dão as materializações parciais e completas. E agora nós vamos entender por que determinadas materializações, elas são defeituosas. Seja na parcial, seja na completa, mas não se vê com perfeição a parte do espírito que é apresentada, do perispírito, se apresenta de um modo grotesco, com alguma deformação no corpo perispiritual. Por que será que acontece isso? Será que o espírito está defeituoso? Na verdade, não. A doutrina espírita nos mostra e nos traz algumas justificativas para essas manifestações com certas deformidades. Uma delas é a indocilidade do éter físico. Significa o quê? A dificuldade deste ectoplasma elaborado ser submetido completamente ao domínio dos desencarnados. Então, aparecem as materializações de modo grotesco, com deformação de parte do corpo perispiritual, sacrificando a delicadeza da fisionomia. Além disso, pode ser também por uma economia fluídica. Os fenômenos só ocorrem quando os espíritos também dispõem de bastante ectoplasma. Então, quanto mais ectoplasma, mais perfeita é a materialização. Mas, quando eles têm uma quantidade limitada de ectoplasma, eles procuram economizar para que outros fenômenos de efeitos físicos possam ser, por exemplo, realizados. E com isso, compromete-se a perfeição da materialização, e ela é feita, é realizada, ela aparece com determinados defeitos.
Além disso, no caso da materialização completa, que nós já explicamos, os espíritos, ao servirem-se do duplo etérico dos médiuns, tendem a adaptá-los à sua plástica perispiritual. E a menor deficiência que decorre de uma questão fluídica ou até mesmo do ambiente externo, acaba deformando aquela materialização. Então, nós percebemos que pode ser por conta da indocilidade do éter, uma economia fluídica, ou ainda por conta da dificuldade que o espírito, no caso da materialização completa, pode enfrentar para realmente adaptar o duplo etéreo à sua plástica. E essa deficiência, essa dificuldade decorre dos poucos fluidos, por exemplo, que ele dispõe. Pode ser de uma contaminação externa do ambiente, também dificulta a beleza da materialização, certo? Uma coisa que eu já falei para vocês é que, no caso da materialização de espírito parcial, o médium fica consciente, tá? No caso da materialização parcial, a materialização parcial precisa de mais ectoplasma que a de densificação e menos que a completa. Então, a parcial por densificação precisa de menos ectoplasma, a parcial já precisa de mais e a completa precisa de mais ainda. Após os trabalhos, o ectoplasma utilizado não retorna para a sua fonte de origem. Aqui nós estamos falando em relação à materialização parcial. No caso da parcial, aquele ectoplasma utilizado, ele não vai retornar para o médium que o cedeu. Só existe esse retorno parcial após a filtragem no caso da completa. No caso da parcial, como a quantidade de ectoplasma doada e liberada não é muito grande, não há necessidade de voltar para o médium. Mas no caso da completa, como ele cede muito ectoplasma, ele precisa ter um retorno desse ectoplasma dentro para si, para o seu próprio organismo, tá? Porque ele doa muitos fluidos, então ele não pode ficar totalmente sem esses fluidos. Então eles são filtrados e retornam na proporção adequada. Bom, então aqui nós já vimos que em relação às materializações, são utilizados os fluidos da natureza, os fluidos espirituais, os fluidos físicos do médium de efeitos físicos e os fluidos de outros médiums. Ocorre essa metabolização ectoplasmática e a materialização ela acontece. No caso da parcial, como nós vimos, é feito num vasilhame, certo? Não vimos que aqui é um geralzão, hein? Então, já vimos que no caso da manifestação parcial, o ectoplasma é elaborado num vasilhame e aí a materialização comum, a materialização parcial acontece. Então, as materializações comuns ou parciais são assim chamadas porque não há ectoplasma suficiente para a materialização completa. Então, aparece um pé, uma mão, um busto e etc. Nas materializações parciais, os espíritos só se apropriam do ectoplasma do médium, sem o envolvimento com o seu duplo etérico, porque o duplo etérico, como nós já vimos, só é utilizado nas materializações completas. Nas materializações parciais, o corpo físico do médium não necessita estar em estado cataléptico, suspensão de movimentos. Ele pode estar lúcido. Essa necessidade só acontece na materialização completa. Vejam, no caso da materialização completa, o ectoplasma do médium é o elemento fácil de ser contaminado pelos miasmas e certos tóxicos que invadem o ambiente. Às vezes, os técnicos e os protetores do médium resolvem dissolver no meio ambiente a porção fluídica que poderia enfermá-lo na sua reabsorção orgânica. Reduz-se, assim, a cota de líquidos volatizados e que se tornam nocivos a qualquer reaproveitamento, fazendo com que o médium, ao retornar, sinta intensa sede.
como é aquilo que nós já havíamos dito, como não volta para o médium tudo o que ele doou, ele acaba perdendo muito líquido, tá? Como ele diz aqui, reduz-se a cota de líquidos volatizados, então ele sente sede e precisa realmente retornar, beber essa água para equilibrar novamente o seu corpo físico. Tem que haver o isolamento do ambiente, no caso das materializações. Quanto mais isolado fluidicamente, quanto mais limpo fluidicamente ele estiver, melhor é para o fenômeno acontecer. Então, nós trazemos aqui essa informação de André Luiz, dizendo: demandamos respeitosos o interior doméstico. Admiradíssimo, notei enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade de sofredores à porta. A residência particular chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor. Percebendo minha estranheza, Alexandre explicou: aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se indispensável insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-as contra o acesso de entidades menos dignas através de fronteiras vibratórias. Estes amigos, explicou o meu generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidades do nosso plano invisível aos homens requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. O ectoplasma, ou força nervosa que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos. Então vejam aí a importância de um ambiente estar limpo, um ambiente fluídico, de espíritos ainda inferiores não poderem estar ali, a ionização do ambiente, a utilização de barreiras magnéticas, tudo isso é fundamental, indispensável para que o processo aconteça sem prejuízo para o fenômeno e para o médium. Então, a limpeza fluídica ocorre através de descargas elétricas que ionizam e isolam o ambiente. Ele fica eletrificado. Como médiuns, nós devemos preservar o ambiente higienizado, cuidando da nossa disciplina espiritual, ou seja, evitando álcool, fumo, pensamentos sempre adequados e elevados, para que o processo aconteça da melhor maneira. Nós apresentamos aqui algumas funções que os espíritos presentes ao fenômeno têm, para que nós possamos entender que é necessário todo um planejamento cuidadoso para que a materialização aconteça. Então, tem o diretor responsável pela supervisão de todos os processos mediúnicos, tem o químico-chefe, ele vai examinar o teor do ectoplasma elaborado, disponível do médium, em afinidade com as substâncias próprias do plano espiritual. Ele é que vai examinar para que serve, o que eles podem ou não fazer com aquele ectoplasma elaborado. Tem os auxiliares que estudam e higienizam os fluidos dos assistentes destinados a serem misturados com outros ingredientes que apressam a fenomenologia física. Tem o coordenador, que ensina os espíritos comunicantes a manipular o ectoplasma para materialização, escrita direta, etc., ou os aparelhos ectoplasmáticos para voz direta. Tem os cooperadores, que orientam os espíritos comunicantes para se ajustarem ao círculo de operações atingível pelo ectoplasma do médium.
movem as trombetas, que são a voz direta, fabricam as varetas ectoplásmicas, fazem as levitações, ruídos, pancadas ou raps. Então, os coordenadores é que auxiliam os espíritos nesse processo. Há ainda a equipe de defesa ou de segurança, dirigida por hábil espírito experimentado no comando, se encarregam de proteger a área onde se processam os fenômenos, que por serem de redução vibratória, são mais vulneráveis à ação de espíritos malfeitores ou irresponsáveis. Então precisa haver muita segurança para não comprometer o fenômeno. E o que pode enfraquecer o nível fluídico do ambiente, fazendo com que a qualidade do ectoplasma seja menor. Consequentemente, menor qualidade, menor capacidade de se realizar bons fenômenos físicos. Com certeza, a beleza e a perfeição das materializações ficará comprometida. Então, alcoólatras, bebem demais, os glutões, aqueles que têm a mente e as suas energias voltadas para a sexualidade, os sarcásticos, desconfiados, egoístas, curiosos, negadores sistemáticos, capciosos, os fiscais gratuitos e os intelectuais em excesso. Então, os alcoólatras intoxicam os fluidos do ambiente, os glutões, seu estômago é um verdadeiro sarcófago de vísceras em decomposição. Nos sexuais, sua mente fica presa nas aventuras excitantes ocorridas antes dos trabalhos. Os sarcásticos depois achincalham quem os serviu. Os desconfiados são os eternos procuradores de provas. Essas são as características desses assistentes, entre aspas. Os egoístas tentam monopolizar a sessão. Os curiosos estão sempre à busca de novidades. Os negadores sistemáticos, mesmo ante o fenômeno palpável e indiscutível, trazem na ponta da língua a explicação, entre aspas, científica, acadêmica ou terrena. Os capciosos invertem o sentido do que observam. Os fiscais gratuitos buscam mistificações em qualquer oscilação mediúnica e os intelectuais exigentes das minúcias descritivas. Tudo isso atrapalha o processo de materialização de espíritos. Bom, agora vamos falar sobre transporte. Transporte trata-se de uma mediunidade rara. Os médiuns dotados da faculdade de expansão e penetrabilidade, para que haja o aporte, tá? No sentido de trazer, ou o transporte no sentido de levar para outro ambiente. O transporte mediúnico de objetos é produzido tanto por espíritos esclarecidos, quanto por entidades menos evoluídas. Como é que ocorre? A ocorrência do fenômeno pode ser resumida em 3 etapas. O espírito desencarnado retira da natureza um objeto que não tem dono. Depois, ele pode desmaterializar esse objeto durante o transporte, ou ele pode envolver o objeto no seu corpo perispiritual, nos seus fluidos, tornando-o o objeto invisível. E aí, quando ele está no ambiente onde ele quer fazer a materialização, dá-se a materialização do objeto em local específico. E aí ocorre a mediunidade de transporte. Então, nesse caso aqui, como ele vai realizar essa materialização, os médiuns de efeitos físicos, precisam ter a faculdade de expansão e penetrabilidade, porque os fluidos que eles emitem também precisam auxiliar nesse processo. Como é que acontece? Então, os espíritos, tanto esclarecidos como entidades menos evoluídas, eles podem fazer o seguinte: o espírito vai até o local onde ele vai obter aquele ambiente, um objeto sem dono, vamos supor, ele vai num jardim, pega uma flor, tá? Os objetos têm que estar no planeta Terra. Não pode ser um objeto de um outro planeta, tem que ser do planeta Terra, é onde nós estamos realizando o fenômeno.
Pois muito bem, ele pega aquela flor, aí ele vai transportar aquela flor de duas formas. Ou ele desmaterializa aquela flor, isso é possível, nós já não estudamos que os fluidos podem ser ponderáveis ou imponderáveis e eles podem ser modificados pela força da vontade? Então, os espíritos que sabem, normalmente são espíritos mais evoluídos que sabem desmaterializar, eles desmaterializam aquela flor física e quando chegam no ambiente onde ela tem que ser materializada, eles fazem novamente o processo de materialização daquela flor, tá? Isso é uma situação, normalmente espíritos mais evoluídos é que fazem esse processo. Os espíritos mais imperfeitos, eles utilizam a segunda forma, que é o envolvimento do objeto nos seus próprios fluidos. Então, o perispírito do espírito se expande e aí ele pega a florzinha e ele esconde dentro daqueles fluidos que ele tem, que os fluidos que o envolvem. Então, a flor não foi desmaterializada, mas ela se torna invisível porque é como se ela estivesse dentro dos fluidos perispirituais, como se ela tivesse, não, ela está dentro dos fluidos perispirituais do espírito. Quando chega no local onde tem que se materializar, ele tira a florzinha de dentro dos seus fluidos e ela se faz visível, certo? Então, isso é um processo. Em ambas as situações, o objeto vai ser visualizado. Só que o objeto foi desmaterializado e depois materializado, e na outra ele foi transportado ali nos fluidos invisíveis do espírito, mas não houve a desmaterialização. Importante informar para vocês que não só espíritos desencarnados podem desmaterializar e materializar objetos. Encarnados também podem, sim, também podem fazer isso, tá? Há relatos, mesmo em livros espíritas, tem livros específicos, por exemplo, de Ernesto Bozano, trazendo informações sobre isso, casos de transporte, vários casos interessantes, onde se percebe que a pessoa encarnada pode desmaterializar e materializar objetos. E aqui vai uma informação que vocês podem achar absurda, mas é possível também. Médiuns de efeitos físicos com essa capacidade podem desmaterializar-se e materializar-se em outro ambiente, tá? Para vocês terem uma ideia, Douglas Home, ele conseguia desmaterializar-se e aparecer e se materializar num outro ambiente. Isso é possível? É. Claro que não é todo mundo, que com todo médium de efeitos físicos que sabe fazer isso e que tem essa capacidade, mas isso também é possível. Então a desmaterialização não se dá só com espíritos desencarnados, não só eles, não são apenas eles que podem fazer isso, tá? Médiuns encarnados de efeitos físicos podem ter também essa capacidade. Busquem os livros de Ernesto Bozano, tá? Tem casos ali de transporte de objetos, de ubiquidade, são episódios espetaculares trazidos e estudados por Ernesto Bozano. No caso da mediunidade curadora, a mediunidade curadora surge como uma manifestação da misericórdia divina para aliviar ou sanar enfermidades de acordo com os propósitos reencarnatórios de cada indivíduo. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia, da vontade do médium curador. Aqui é importante fazer uma diferença, que as pessoas confundem. Médium curador é uma coisa, magnetizador é outra. Explico. No magnetizador, são os próprios fluidos animais, fluidos vitais do magnetizador que curam. São os próprios fluidos animalizados dele que ele doa e causam a cura, substituem essa molécula malsã por uma molécula sã, tá? Mas não há aí a interferência de um espírito. Por isso ele não é chamado de médium, ele é chamado de magnetizador, porque ele está doando os próprios fluidos dele.
No caso do médium curador, do médium de cura, ele não doa os seus próprios fluidos. Ele é apenas um intermediário para os fluidos dos espíritos. Então, os fluidos espirituais é que são, na verdade, transferidos para o enfermo e promovem a cura. O médium ali é só um intermediário. É como se passasse por ele e ele passar. É como não. Passa por ele e ele transfere para os enfermos. Mas ele não está doando os seus próprios fluidos. E isso é importante nós compreendermos isso. É importante, porque as pessoas às vezes entendem que o médium curador está doando os seus próprios fluidos. Se isso acontecer, ele é um magnetizador. Evelyn, é possível que um médium de cura tenha também fluidos individuais, magnéticos, auxiliem no processo de cura? É possível, mas normalmente, segundo nos diz o livro dos médiuns, no médium de cura, realmente, ele praticamente não doa seus fluidos. São só os fluidos espirituais, ok? A doação magnético-espiritual do passe, usual no meio espírita, pode ser um veículo de cura de enfermidade ou de alívio ao sofrimento do enfermo. Então, os passes mistos que acontecem nas casas espíritas, acontece uma doação mista, onde a pessoa doa seu próprio fluido magnético, fluido vital, fluido animalizado, e também serve de intermediário para os fluidos espirituais. Pode ser feita diretamente ou à distância, por meio dos efeitos plasmadores, ideoplásticos do pensamento e da vontade. Não tem o tratamento à distância, onde as pessoas estão ali vibrando à distância e emitindo fluidos que são direcionados para o enfermo. Jesus, que era um magnetizador, ele não era um médium, ele não estava servindo de intermediário, ele doava seus próprios fluidos, que era, na verdade, um magnetizador perfeito. Ele não conseguia curar à distância, sem estar mesmo lá. Por quê? Porque a partir dos fluidos que ele emitia, pelo pensamento e pela vontade que ele imprimia, de querer curar determinadas pessoas, a cura se processava. Aqui nós trazemos para você entender a diferença entre o magnetizador e o curador. Eu já falei, mas agora vamos ver um pouco ainda com mais detalhe. O magnetizador é o próprio fluido humano que é doado. No médium curador, ele doa o fluido espiritual. No magnetizador, os fluidos materiais têm mais impurezas físicas e morais, porque o magnetizador é uma pessoa imperfeita. No caso do médium curador, o fluido doado é mais puro e mais rápido de operar a cura. Por quê? Porque, na verdade, ele está doando ali os fluidos dos espíritos, portanto, fluidos mais purificados. Pode alterar-se? Pode, ou seja, se o médium for um médium imperfeito, pouco moralizado, ele pode contaminar os fluidos que são transmitidos através dele. Os fluidos do magnetizador podem ser salutares ou insalubres, a depender da condição moral e física do magnetizador. No caso do curador, vai ser mais ou menos benfazejo, a depender da elevação do espírito. Quanto mais elevado é o espírito que está doando, mais benfazejos serão esses fluidos. Os fluidos do magnetizador são menos ativos, o tratamento de cura é mais longo. Já no médium curador, o fluido é mais ativo e rápido, podendo ser até instantâneo. No magnetizador, os fluidos acabam causando um esgotamento e uma fadiga no magnetizador, porque ele está doando os seus próprios fluidos. No caso do médium curador, a fadiga é quase nula, porque ele não está doando nada dele, está doando tudo da espiritualidade. Do magnetizador, a ação é direta sobre o indivíduo. Já no caso do curador, não, a ação é indireta, porque passa pelo médium curador, então tem um intermediário no processo. No caso do magnetizador, pode tornar-se um médium curador, como nós estávamos falando. É possível aliar? No caso do médium curador mesmo, a personalidade dele se apaga, porque ele está ali como intermediário. São casos extremamente raros, precisa de muita humildade e devotamento.
A ação da prece é sempre fundamental. Não há médiuns universais, ou seja, médiuns que podem fazer tudo a todo momento e a qualquer hora. Não há esse tipo de mediunidade. E a mediunidade de cura desenvolve-se pelo exercício, pelo bem e pela caridade. Jesus é o médico do amor. Suas mãos e palavras tratavam o corpo, o coração e o espírito. Por isso era completo. Ele foi o maior benfeitor de todos os tempos, não apenas removendo problemas físicos das pessoas, mas passando uma mensagem de amor e paz que se estende por milênios e que realiza verdadeiras curas. Então, sem dúvida, ele era e é o médico do amor, curava nosso corpo, nosso espírito e nosso coração. O restabelecimento da saúde física não depende só da técnica de cura mais apropriada. Não pensemos isso. Depende também do poder das energias curadoras atuarem nos corpos espiritual e material sob o comando dos dirigentes e espíritos socorristas. Depende da reabilitação íntima, do reequilíbrio, da renovação interior por parte da pessoa enferma, da eliminação das tendências infelizes, da prática do amor. Depende das mudanças para melhor que o paciente consegue realizar nos sentimentos, pensamentos e atitudes. Depende das provas, das expiações, das experiências e resgates de débitos pelos quais o paciente tem de passar nesta vida e das concessões da misericórdia divina decorrentes dos méritos e das conquistas espirituais do enfermo. Tudo isso interfere na cura. Tudo isso vai ser um fator determinante para uma cura completa ou para uma cura parcial. Então, não é só se o médium magnetizador é bom, utilizou de uma técnica boa ou ruim. Não. Tudo isso que nós colocamos aí vai interferir para que o processo de restabelecimento da saúde física ocorra. Bom, vamos para o nosso último fenômeno de efeitos físicos que nós vamos trazer aqui, que é a transcomunicação instrumental, que é a manifestação dos espíritos através de aparelhos e equipamentos eletrônicos localizados no plano físico, computadores, rádios, televisões, telefones, enfim, tudo isso pode e é utilizado pela espiritualidade para se comunicar. Isso também é uma mediunidade de efeitos físicos? Sim. O médium é utilizado como doador de fluidos ectoplásmicos. A transcomunicação através dos tempos, de Hernani Guimarães de Andrade, é um livro onde você, se quiser conhecer mais sobre a transcomunicação instrumental, pode. E trazemos também o outro livro, Ponte entre o Aqui e o Além, Teoria e Prática da Transcomunicação, de Hildegard Schaffer, tá? Pela editora Pensamento. Então, vejam que nós trazemos aqui um pouquinho para você compreender. Nós já falamos também sobre transcomunicação lá no início do curso, e é exatamente essa possibilidade dos espíritos se comunicarem conosco através desses equipamentos eletrônicos. Então, os fluidos ectoplásmicos do médium são utilizados para que a comunicação aconteça e assim nós possamos nos comunicar através de aparelhos, de rádios, através de outros mecanismos. Aqui, meus queridos amigos, eu trago para vocês, nós estamos aqui falando sobre mediunidade de efeitos físicos, então você que está aqui assistindo essa aula precisa, se você não viu, veja o documentário chamado The Afterlife Investigation. Tá? Nós temos uma edição brasileira desse documentário, procure a versão brasileira, tem no YouTube, fácil. Basta você digitar The Afterlife Investigations, versão brasileira, versão em português, que você vai achar a edição brasileira, procure, tá? O que é esse documentário? Ele traz, é chamado, na realidade, ele mostra para nós o experimento Skoll, que é o tema do documentário, e narra os resultados extraordinários de uma investigação de 5 anos sobre a vida além da morte. No início de 1993, 4 pesquisadores psíquicos, médiuns de efeitos físicos e de efeitos inteligentes,
embarcam em uma série de experimentos na aldeia de Norfolk School. Os eventos subsequentes foram tão surpreendentes que altos membros de prestígio da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres foram convidados a observar, testar e gravar tudo o que aconteceu. E nós vamos ver, dá para ver tudo isso no documentário. Tudo o que aconteceu foi gravado. A grande maioria desses especialistas encontraram fortes evidências a favor da hipótese de forças inteligentes capazes de influenciar os objetos materiais para transmitir mensagens significativas aos presentes. Os participantes, os médiuns, eles não eram espíritas não, tá? Eles estavam ali realmente num experimento científico. Isso é que é fantástico. Detalhe, nenhum dos envolvidos tinha qualquer conhecimento sobre as obras de Allan Kardec. Os experimentos não são ligados a qualquer religião, mas demonstram claramente a ação de uma realidade espiritual, confirmam e reafirmam em cada detalhe a obra decodificada por Kardec, sobretudo no Livro dos Médiuns. Então, você que está aqui ampliando o seu conhecimento, precisa ver esse documentário, ok? O filme traz o depoimento dos 4 médiuns envolvidos no experimento, além de especialistas de diversas áreas e cientistas de alto gabarito da sociedade inglesa. No enredo, diversas evidências da manifestação dos fenômenos são apresentadas, objetos são materializados, escrita direta sobre filmes fotográficos que estavam lacrados e fechados. Quando eles abriam depois da sessão, havia coisas, frases, mensagens escritas nos filmes, fotos que eram apresentadas, vídeos, psicofonias e muito mais. Então, realmente, vale muito a pena, tá? Na introdução à versão brasileira, parte do conteúdo é um filme produzido no Brasil, com depoimentos de alguns estudiosos do meio espírita que explicam a importância dos fenômenos registrados na obra, com o objetivo de promover um amplo debate de ideias. Então, aparece ali entrevistas de Haroldo Dutra Dias, Geraldo Lemos, Luiz Sérgio Marota e Alexandre Caldini. Então, realmente vale a pena. E eu trouxe para você, então, aqui, exatamente o trailerzinho, tá? O trailer com a versão brasileira, para que você possa se sentir estimulado a realmente assistir o documentário The Afterlife Investigation. Então vamos ver. Nós vamos observar que o fenômeno físico está voltando em pleno século XXI. O mero fato de sabermos da existência, da possibilidade de comunicação entre esses dois mundos, já é, por si, uma grande chance de mudança completa. Olha, há vida após a morte. Revejam suas crenças e suas incredulidades. O Espiritismo não refuta a ciência, muito ao contrário. O que ele diz é o seguinte: tudo tem que ser comprovado cientificamente. Aliás, Kardec era exatamente isso. Tudo tem que passar pelo crivo da razão. Gostaram? Deu para nós ficarmos aí, com certeza, estimulados, curiosos para assistir o depoimento. Pois o depoimento não, meu Deus, o documentário
Meus amores, e com isso nós finalizamos a nossa aula teórica. Vamos adentrar então na parte prática do nosso estudo. Nós que já estamos aí na fusão de fases, essa parte aqui você já está como, na verdade, nós devemos nos orientar, você já está mais ciente, já compreende melhor esse processo. O que hoje eu vou querer destacar? Vocês devem ter percebido que na aula passada eu trouxe algumas situações práticas das reuniões mediúnicas e hoje nós não estamos falando exatamente sobre mediunidade de efeitos físicos. Então vocês podem se perguntar, Evelyn, na prática, nós que estamos aí estudando e fazendo os estudos e aprendendo, será que nós poderemos vir a presenciar efeitos físicos na nossa mediunidade, na nossa reunião de educação da mediunidade? Será que isso é possível? Isso é possível, mas é preciso, é necessário que dentre os médiuns que estão compondo o MEP, que é o curso de mediunidade e estudo prática, tem algum médium de efeitos físicos. Por quê? Porque nem todo médium de efeitos inteligentes é médium de efeitos físicos. Se no grupo tiver algum médium de efeitos físicos que seja apto, ou seja, que eu digo o seguinte, que tenha condições de doar uma quantidade de ectoplasma suficiente, limpo, mais purificado, para que o fenômeno aconteça, é possível acontecer. Às vezes isso é mais difícil, por quê? Porque nós já vimos que existem requisitos, condições para que os fenômenos físicos aconteçam. Então a luminosidade não tem que existir. Então nas reuniões mediúnicas de educação da mediunidade, por mais que se apague a luz, sempre entra a luminosidade de alguma forma. Então isso com certeza já não vai facilitar que os fenômenos de efeitos físicos aconteçam, luzes, materializações, isso provavelmente já não vai acontecer. Por quê? Porque a luz, ela queima o ectoplasma. Mas é possível algum tipo de fenômeno que nós possamos observar? Sim. Mas aí são coisas bem mais sutis. Por exemplo, é mais comum uma luz que acende e apaga, algo que se movimenta um pouquinho, um transporte ou uma movimentação suave de um objeto, tá? Porque no caso do transporte em si não há necessidade da luminosidade estar apagada. A luminosidade ela é necessária para a materialização, tá? Mas o transporte é um fenômeno de efeito físico, nós estudamos, Então é possível que algo se movimente. E aí, se alguém estiver doando ectoplasma, tiver um médium de efeitos físicos, se nesse momento, por exemplo, hoje, que é a aula onde nós estudamos e detalhamos sobre mediunidade de efeitos físicos, normalmente a espiritualidade não procura dar na aula prática a comprovação, os exemplos daquilo que nós estudamos na teoria. Não acontece isso? Vocês já não perceberam nessa altura do campeonato que o que nós estudamos na teoria, nós visualizamos na prática? Na hora da prática da reunião acontece? Pois muito bem. No dia de hoje, por exemplo, é um dia que, se houver um médium de efeitos físicos, a espiritualidade pode, se possível for, aproveitar aquele dia para que algum fenômeno de efeito físico aconteça. Uma luz, como eu disse, uma luz que acende ou apaga, algum objeto, uma caneta, alguma coisa que possa eventualmente se locomover um pouquinho. Por exemplo, o que mais que poderia acontecer? Às vezes, no caso da transcomunicação instrumental, pode-se, tá? Como efeito de teste, pode-se, por exemplo, deixar um gravador no dia de hoje, na aula de hoje, gravando a reunião e depois ouvir, para ver se, quando for ouvir, aparece algum som diferente, novo, que não havia sido captado durante a comunicação. Então, principalmente, por exemplo, no momento da psicografia. No caso da psicografia,
tá tudo em silêncio, porque os médiuns estão ali psicografando, eventualmente se tiver uma psicopictografia, está ali também fazendo algo mais silencioso. Então, em tese, não há barulhos externos, certo? Então, quando talvez você possa fazer isso nesse período, na hora do período da psicografia, não na hora da psicofonia, porque vai ser os médiuns falando e tudo, então não vai ser difícil identificar alguma coisa, mas no período da psicografia, você pode gravar, os coordenadores podem gravar para ver se ao final algum som diferente, alguma coisa surgiu, aparece naquela gravação, algum fenômeno de efeitos físicos, tá? Nós não estamos fazendo, aprendendo, testando, o momento é agora. Não é que nós estejamos brincando com os fenômenos, não é isso, mas nós estamos em aprendizado. Se for possível, se tiver algum médium de efeitos físicos que possa doar ectoplasma para esse processo, é possível que a espiritualidade permita que o fenômeno, por exemplo, na aula de hoje, que é a aula prática, aconteça. Se não acontecer, ou porque não havia médiuns com essa capacidade, com essa faculdade, ou porque a espiritualidade achou que não era útil, não era benéfico realizar. Ela tem, com certeza, a análise de critério dela para que aconteça ou não. Mas o interessante é nós darmos na aula de hoje, e isso que eu estou falando é essencialmente para coordenadores de curso de mediunidade, óbvio, tá? Porque os alunos não vão ficar tentando isso sozinhos, é para os orientadores, para que neste dia, neste momento, eles possam oportunizar a reunião da educação da mediunidade, para que haja, eventualmente, algum fenômeno de efeito físico, ok? De resto, meus queridos amigos, é tudo aquilo que vocês já sabem. Tempo destinado à psicografia, psicofonia, psicopictografia, análise dos casos, sempre avaliando o progresso individual de cada aluno, de cada médium de apoio, de cada dialogador, de cada médium ostensivo, de cada dirigente, analisar tudo, certo? Então, isso aqui vocês já conhecem, não vou mais repetir para não tornar a aula cansativa, já estamos aí com quase 1h30 de aula, então realmente aqui o que vocês já sabem também, mantém-se a ficha de sintomas sempre até a finalização do curso, perfeito? É isso, meus queridos amigos, hoje a aula foi extensa, o conteúdo era muito grande, muitos detalhamentos, porque normalmente nós estudamos de uma forma geral o que é materialização de espíritos, o que é transporte, o que é transcomunicação, mas faltam as minúcias, faltam os detalhamentos, as explicações de como acontece, que é o que a aula de hoje trouxe. Então exigia realmente maior tempo para este aprendizado. Perfeito? Meus amores, muito obrigada. Segue aí os nossos telefones de contato, nossos e-mails, nosso site, nosso canal no Telegram, nosso Instagram e nosso YouTube para você. Muito obrigada, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.